Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Crowd Talks e hoje o nosso papo está fenomenal. Hoje nós vamos falar com a Renata Filtrin, que é diretora executiva na CIT, e ela vai falar um pouco para nós sobre transformação digital, inteligência artificial e liderança feminina. Vamos lá? Renata, conta um pouquinho para nós da sua jornada. Como é que você começou na área de tecnologia, né? Até onde, né, você chegou hoje como executiva? Legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Falar um pouco de tecnologia, falar um pouco da minha história, um prazer. Bom, tenho muito orgulho de dizer que eu vim da Amazônia, né? Então, eu me formei lá. E a minha formação, na verdade, ela não é em tecnologia, minha formação ela é em comunicação social. A minha turma, para vocês terem ideia, de faculdade, é 95, então é a turma do primeiro ano, é a turma do ano em que nasceu o primeiro browser comercial, que era o Netscape. Sempre faço essa conexão, porque eu comecei logo no primeiro ano de faculdade a trabalhar em agências de publicidade. E a internet ali ganhando, né, começando a ganhar esse contorno, essa vida comercial, e eu super provocava, sempre gostei de tecnologia, fui apaixonada por tecnologia. Eu sempre provocada nas agências que eu estava, né, essa questão de como a gente vai começar a trabalhar com internet, trazer as marcas para a internet, enfim. E as agências, eu sou de Belém do Pará, né, quando eu falo que eu venho da Amazônia, eu lá fora desse eixo Rio-São Paulo, onde as coisas têm uma atração, um tempo diferente, né? E as agências ainda não acordando muito para isso, eu decidi, naquele momento, abrir uma empresa que desenvolvia sites, e que começou uma estratégia de trazer as marcas para a internet, enfim, essa coisa dos banners que tinham na época, né, para os portais que começavam a nascer, então, era uma coisa super nova, então eu tive uma empresa, montei uma empresa para fazer isso, e comecei, operei isso uns 2, 3 meses ali naquele mercado, e o mercado ficou pequeno, e eu falei, pô, quero mais, né, tá do mesmo. E eu decidi vir para São Paulo para estudar, fiz uma pós-graduação em criação visual e multimídia, e acabei entrando na CIT como web designer, naquele momento, que era justamente o que eu fazia, que eu desenvolvia sites. Eu vim para estudar, mas acabei ficando, deixei, enfim, empresa lá, meu irmão até ficou tocando, e entrei na CIT, para desenvolver a interface dos sistemas, que eram sistemas bem carinha web ali, né, HTML, CSS, aquela coisa naquela época. Só que Flash, na época do Flash. Meu Deus do céu, eu estava vendo a gente desenvolvia site, pensei que você estava vendo a abertura do Fantástico. Desse jeito. E como é que a gente podia achar que aquilo era bom, né? Que quem estava vendo achava que era legal. Não, exato. Era isso. E aí eu comecei como web designer, mas eu sou super curiosa, e aí na hora, bom, enfim, quem está há muito tempo, isso foi 19 anos atrás, tenho 19 anos de CIT, para vocês terem ideia, e eu não queria só, enfim, recebi os casos de uso, né, naquela época a gente escrevia caso de uso, que era aqueles documentos explicando o que iam ter na tela, o que o sistema ia fazer. Enfim, eu recebia aquilo e eu ficava muito curiosa, queria entender as regras de negócio que estavam por trás, perguntava, mas por que isso, por que aquilo, essa tela não acho que fica melhor desse jeito, acho que era de outro jeito. E aí, me convidaram na CIT, o meu líder aqui me convidou, falou, você não quer ser analista de negócio? Sair só de fazer a tela e pensar no que o sistema vai fazer, então, e, enfim, eu gostava de conversar de negócio. Fui ser analista de negócio, disso eu já comecei a ir para uma posição mais de liderança, de gestão de projeto, enfim, sempre tive muita conexão com discutir negócio, inovação. E aí, nessa evolução de carreira, chega um ponto que o digital, né, acontece. Eu lembro como se fosse hoje o dia que a Apple lançou o iPhone. Eu estava na CIT, transmissão, essas transmissões famosas da Apple, e eu lembro de ver, e eu lembro onde eu estava na CIT, eu lembro da bairro, do lugar, e eu falei, cara, isso vai mudar tudo, né? Muda toda a relação do ser humano com a tecnologia, com as possibilidades que dá para fazer, e isso revoluciona a indústria, né? Muito, né? Porque a gente desenvolvia muito sistema corporativo, né, B2B, as empresas, enfim, muita coisa de back-office, e a tecnologia passa a ser front, né, passa a ser a cara, passa a ser aquilo, a gente vive hoje a partir da tecnologia. E aí isso tudo, essas demandas começam a mudar,
e eu, nessa época, todo o meu background de comunicação, de consumidor e tudo, começa, né, ganha ainda mais importância, e aí a gente, nessa época eu me envolvo bastante, a gente começa a trazer, como é que a gente entende o que passa, não só passa a ser uma empresa advisory, qual é a melhor solução de tecnologia, mas a melhor solução para aquele que atende aquele consumidor, então a gente começa a trazer práticas de design thinking para a nossa operação, de design de produto, né, então começa a evoluir nesse sentido aí. E aí evolui, enfim, aí o mundo digital e abre mil possibilidades, vou evoluindo como uma profissional de estratégia de inovação para digital, viro gerente executiva e hoje estou numa cadeira de diretora executiva na CIT, né, para o mercado, para a Latinoamérica, com uma missão de não só de desenvolvimento de negócio, como de estratégia de inovação nas frentes de negócio com os nossos grandes clientes, enfim, 19 anos já na CIT, de muito aprendizado, né, porque não só está no core de uma empresa de tecnologia que é muito protagonista, né, que sobe muito a régua, acho que ele está sempre à frente buscando fazer, né, à frente do que tem de melhor de tecnologia para a gente avançar nesse sentido, aprendendo muito rápido, mas trabalhando com grandes marcas mundiais, né? Então, são as marcas que têm as maiores demandas, enfim, tem o consumidor ali esperando o melhor dessas marcas, né? E a gente está falando de marcas de todos os cenários, né? De mercado financeiro, de consumer goods, de varejo, e aí você tem a chance de aprender em N cenários com essas marcas e de criar, né, soluções para essas marcas, junto com essas marcas, de coisas muito bacanas. Então, é uma história de muito aprendizado, de reinvenção, porque todo mundo, né, acho que está no mercado de tecnologia, está o tempo inteiro se reinventando, porque se tem uma coisa que é permanente, é a vida e a tecnologia. Agora, cada vez mais, né? Com o negócio de inteligência artificial, tá louco, né? Porque, pelo amor de Deus, cada dia é uma coisa nova que você fala, meu, daqui 2 anos, aqui planeta a gente vai estar. Exato. Exatamente. Não, mas é muito legal a sua história, Renata. Eu me identifico bastante. Eu comecei exatamente igual você. Comecei empreendendo com uma produtora de sites, em Flash, até que eu não comentei. E, e aí, basicamente, produzia site, até que chegou uma hora e falei, putz, eu preciso aprender de negócio, eu e meu sócio na época, e aí eu fui trabalhar do lado do cliente, aí entendi um monte de dor, né, que tudo que, onde é valorizado as coisas no negócio, né, e aí depois eu voltei a empreender, que aí eu montei a Crowd, mas me identifico bastante e fez sentido para mim quando você contou do web design, porque, tipo, web design, basicamente, beleza, você fazia site, né, mas era a experiência digital básica, Sim. né? E aí, quando você começa a entender de negócio, você começa a linkar, né? Tipo, putz, como que essa experiência digital com o negócio do cara, com serviços, né, para trazer inovação e digitalizar uma empresa, né, que vira transformação digital, né? Aí é uma evolução extensa aí, né? Perfeito, é isso aí. Perfeito. Legal. Eu vi que recentemente a CIT lançou a CIT Flow, tá? Você podia contar um pouquinho para nós, porque isso está bem próximo daquilo que a gente tem falado bastante, que é a Sim. inteligência artificial. A gente vive um momento importante na história, né? Num momento que a gente está sendo perpassado por uma revolução tecnológica. A gente passou por uma revolução, se a gente olhar historicamente, né? Aí da humanidade, a gente passou viveu revoluções tecnológicas importantes. A própria Revolução Industrial, que ela desmaterializa o tempo, né? A gente viveu a revolução o digital, que desmaterializa o espaço, né? E que a gente pode estar em vários lugares, falando com várias pessoas, isso não tem ao mesmo tempo. E agora a gente vive uma revolução que é uma revolução da criatividade, né? Uma revolução da capacidade de criação humana muito mais acelerada com a inteligência artificial, né? Então, é um boost nisso. E isso perpassa, é muito forte, porque isso perpassa horizontalmente todas as indústrias, todos os assuntos. A gente está falando de educação, de medicina, enfim, está falando de todas as questões jurídicas. Marketing, Impacta todos os setores praticamente aí. Tudo, praticamente tudo, né? Vai mudar, vai passar tudo. E, poxa, um dos primeiros, a gente que cria software, que cria soluções, né? Nesse momento, já está vendo o potencial, está muito empolgado, está no centro, no core dessa transformação, né?
Então, quando isso começa, não é de hoje que a gente trabalha com inteligência artificial, né? Inteligência artificial não é algo novo, inteligência, enfim, a gente tem aí inteligência artificial aplicada à medicina desde 1950, década de 50, enfim, diagnóstico, N coisas, e mesmo, né, a própria inteligência artificial generativa é uma coisa que, acho que, se eu não me engano, o artigo do Google que cita, né, pela primeira vez, né, e isso é de 2017, mas eles até tinham um artigo de 2014, pela primeira vez, que o Google fala um pouco sobre o Transform. Então, não é novo, a gente já estuda há bastante tempo, mas a coisa vem ganhando maturidade, né? E aí, nos últimos mais de 6 meses, enfim, quando a coisa... Em novembro, né, que foi o lançamento do GPT. Do GPT traz esse contorno, né, a gente começa a experimentar, a gente curioso que é, e com vontade de aprender, de cara já se empolga muito com isso e fala como seria poder contar com toda essa capacidade criativa para desenvolver software junto com o humano. E essa IT Flow, ela é a nossa plataforma, ela se materializa, então nesse tempo a gente vem, são 28 anos, né, desenvolvendo software, não só desenvolvendo software, desenvolvendo soluções digitais em escala, para o meio corporativo. É muito diferente você pensar numa solução de startup, ou, né, pensar numa solução ali pilota para resolver algum problema, e você pensar numa solução em grande escala para muitos clientes, ou que precise acontecer em escala no ambiente corporativo. É que tem um negócio baseado 100% ali, né? Isso, e esse é o nosso background, né? Então, a gente está 28 anos pensando, sabe, enfim, não só desenvolver a tecnologia, como orquestrar tudo, desde a hora da criação da ideia, da identificação da necessidade, da criação da possível solução, do desenvolvimento do código, da garantia da qualidade disso, e depois da operação disso em produção. Então, a gente pensou como é que essa inteligência artificial nos ajudaria nesse processo inteiro, nesse flow inteiro, se chama IT Flow, né, no fluxo inteiro da ideia à operação disso, e como é que a gente também consegue não só ter aceleradores, né, a inteligência artificial nos ajudando em todos esses momentos, mas como é que a gente orquestra isso tudo a partir do conhecimento que a gente tem. E aí a gente faz como a gente sempre fez, né, a gente chama os nossos principais clientes e fala: ó, a gente tem uma visão aqui, a gente começou a construir algumas coisas, vamos junto nessa história materializar, os nossos principais clientes, porque a gente acredita muito que a gente precisa fazer na real as coisas para elas ganharem vida, topam fazer isso com a gente, e aí isso começa rápido a ganhar forma e vira a nossa plataforma, que a gente lançou essa semana lá em Nova York, direto da New York Stock Exchange, né, e em 2023 a gente já está operando essa plataforma com os nossos times aqui e os principais clientes. Acho que até o final do ano a ideia é estar isso bastante escalado com bastante dos nossos clientes do nosso portfólio, né? E o que vier pela frente aí é uma coisa de desbravar aí o futuro. Segundo que eu ouvi o Gon comentando, a gente está entrando numa era da hiperprodutividade. Exatamente. Então a gente já maximizou a inteligência, né, a expertise do profissional, somado agora a uma inteligência artificial, a gente consegue transcender muito mais do que aquilo que a gente produziria num dia, por exemplo, né? Exatamente. Acho que a gente desbloqueia agora uma capacidade de produção, mesmo de criação, né, de tudo, né, enfim, que não tinha antes, né? Então, eu sempre falo que eu tenho amigos em fundos de investimento aí que estão olhando startups e eles falam: poxa, ideia não falta. Todo mundo com muita ideia. Quando a gente olha para um founder ou para um time que está à frente de nós, a gente sempre procura ver a capacidade de realização desse time. Porque a ideia todo mundo chega aqui, mas poucos conseguem realizar. Acho que o que a gente tem agora é um desbloqueio dessa capacidade de realização muito grande, né? Então, se a gente aprende a usar desse ferramental para desbloquear a execução das ideias, né, enfim, que a gente tem, o céu é o limite, né? Então, eu sempre até falo que a gente conversa muito com as empresas e tem um olhar, né? O mundo corporativo é um bicho que se mexe de forma mais lenta e que tem um olhar muito curto-prazista, normalmente, né? Então, o questionamento que aparece é: nossa, então, agora, com esse aumento de produtividade, a gente não vai precisar de tanta gente quanto a gente tem hoje, né? A gente vai poder substituir um monte de gente. Eu sempre falo que esse é o olhar realmente curto-prazista e curto, né? Porque se a gente, na verdade, olhar sobre avenidas de crescimento, sobre possibilidades, eu sempre pergunto: qual é a quantidade de projetos ou de ideias e de iniciativas que tem arquivado aí,
que vocês têm e que você não consegue realizar porque você não tem capacidade produtiva para isso hoje, você não tem investimento para isso hoje, porque hoje é tudo muito caro, né? Tecnologia em larga escala é caro, e que você pode desbloquear. Então, a gente vê por esse, quando a gente fala de hiperprodutividade, a gente vê com esse olhar, dá para fazer muito mais, né? E dá para, assim, a gente olha para frente, a gente olha com super entusiasmo. É óbvio que tem N questões que envolvem isso tudo, e a gente está tateando, e como humanidade, como indústria, tecnologia, enfim, todas as indústrias, a gente vai precisar achar resposta para isso. Mas a gente olha com muita empolgação, né, a capacidade de realização que vai ser possível, né, e de desenvolvimento econômico, enfim, e desenvolvimento de todas as áreas aí, a partir do que todo esse ferramental traz, todo esse desbloqueio de tecnologia trazem para a gente agora. Com certeza. Eu estava vendo, a Microsoft lançou essa semana, né, que eles vão lançar o Copilot, né, que é a inteligência artificial ali acoplada ao Office ali no dia a dia, e eles vão começar a cobrar $30 por assinante, né? E as ações meio que dispararam, porque, tipo, o comparativo que eles fazem é que aumenta 90% de produtividade de quem usa isso, né? Versus Exato. $30, que, tipo, acaba sendo um valor extremamente baixo, que não faz sentido. Não, é absurdo. Eu hoje, acho que eu já não consigo trabalhar sem. É bizarro que eu uso aqui já, a inteligência artificial no dia a dia. É verdade. A gente usa para muito tempo, né? Eu uso, por exemplo, o Grammarly para inglês, você escrever textos em inglês, então, assim, você pode até escrever, mas, cara, fica tão mais bonito o texto quando depois que eu escrevo e eu falo, me ajuda aqui para ver se ele fica melhor com um tom, me dá um tom mais formal nesse texto, escrevi um texto, me dá um tom formal, me dá um jeito, aqui eu quero parecer mais cool, né? Então, me ajuda aqui, em segundos ele me ajuda a deixar aquele texto, assim, desse jeito, né? Então... A gente já usa muito para o dia a dia, né? Para algumas coisas, isso só vai se intensificar cada vez mais. E a gente daqui a pouco... Eu estava no XSW esse ano, nos Estados Unidos, em março, né? E eu vi uma palestra muito legal, que é dono de uma empresa uma startup que tem o objetivo de democratizar a computação quântica, né? Pra gente ter essa ideia. E ele falou uma coisa, eu saí tão pensativa, depois de escrever até um artigo sobre isso, ele falou, olha, nos próximos 7 anos, com a inteligência artificial e a computação quântica, a gente vai ver mais transformações para a humanidade do que a gente viu em toda a nossa história, enquanto humanidade até aqui. E é muito impressionante pensar isso. Mas, cara, quem está olhando de perto e vendo a capacidade, né, do que realmente, quando você olha a capacidade de inteligência artificial combinada com a computação quântica podem fazer, é verdade, e eu vejo isso muito positivamente, né? O que a gente vai avançar, enfim, nos próximos 7 anos é bem impressionante, né? Tem que acompanhando de perto. Não, eu também vejo por esse lado positivo, porque, assim, eu tenho sempre uma sensação que a gente perdeu muito da humanidade, assim, ao longo do tempo, do jeito que a gente trabalha, acho que uma série de coisas, o tempo que a gente passa trabalhando no computador, sentado, né, sei lá, desencadeou uma série de coisas. E aí quando você vê uma tecnologia que ela, tipo, possibilita você ampliar a sua produtividade vezes 10, sei lá, ou até mais, dependendo do que for, eu acho que, tipo, no final, depois desses anos, a gente vai estar, tipo, ganhando a nossa humanidade de volta, sabe? Porque hoje a gente trabalha muito como robô, sabe? Tipo... Concordo 100% com você. Quando eu ouço falar assim, poxa, mas os robôs, a inteligência artificial vai tomar conta dos humanos, eu falo, não, é a gente que faz trabalho de robô. Exato, a gente é robô. Exatamente. A gente faz muita tarefa robotizada, né? Muita coisa que a gente está aqui, para muitas coisas a gente está na era ainda do Chaplin ali, né? E, na verdade, a gente vai deixar de ser tarefeiro em muitas dessas coisas, assim, coisas que a gente não podia para isso, para voltar. Eu acabei de... Nossa, eu estava num talk aqui da nossa universidade interno. Antes de entrar aqui nesse papo com vocês, a gente estava falando exatamente isso. Eu acho que a gente vai passar os próximos 2, 3 anos, uma visão muito particular das coisas que eu tenho lido, da gente tem discutido, mas 2, 3 anos muito nessa fase de encantamento e de descobrir o que a inteligência artificial é capaz de fazer para a gente. E depois a gente vai absorvendo isso e ela tomando esse lugar de fazer essas tarefas, a gente vai começar a achar, preencher os espaços que a gente precisa de humanidade mesmo, né? O que cabe ao humano, porque a inteligência artificial vai nos ajudar, por exemplo, a tomar melhores decisões analíticas, mas, no fundo, as decisões são tomadas pelo sentimento. Né? A gente toma o que é certo, o que é errado, está baseado no que a gente sente, está baseado em valores, está baseado em questões mais humanas, né? Quando todas as questões analíticas se esgotam, né? E você precisa
tomar uma decisão baseada no que é certo e no que é errado a partir de valores humanos. A gente vai voltar muito para isso. Eu acho que a gente perdeu muito, até com a coisa da revolução digital, em que a gente pode estar em todos os lugares, falar com todo mundo. De certa forma, a gente sempre tem, quando vê uma revolução, tem um lado positivo e negativo, né? E acho que do lado negativo, a gente perde um pouco a capacidade de construção de vínculo, dessa construção de conexão humana, porque a gente acha que falar com alguém, a partir de qualquer dispositivo, a gente está falando de verdade com essa pessoa, e no fundo, muitas vezes não é, né? E eu acho que a gente vai ter que redescobrir isso para ser efetivo. Acho que quem realmente vai, por exemplo, liderar de um jeito mais efetivo nessa era em que é mais fácil tomar decisões analíticas, é quem sabe liderar a partir de uma capacidade de construção de vínculo e de potencial de conexão humana muito maior. Então, é um novo momento mesmo, né? O futuro, ele é um novo momento e a gente, como humano, se redescobre, né, o nosso lugar nessa conexão humano-robô, humano-inteligência, humano-tecnologia, né? Como é que a gente pode ser mais poderoso, ter menos desigualdade, ter mais recurso na mão de mais gente a partir dessa conexão, né? A gente deveria olhar, pelo menos, a partir desse olhar. Tendo essa visão nova da tecnologia, vai ser completamente repensada essa parte de hard skills, né, do seu conhecimento técnico a respeito das coisas, porque a parte mais bruta vai ser feita pela própria tecnologia, mas o que fica são soft skills, né, que são as habilidades humanas que são imprescindíveis hoje para o mercado. Tá? Um dos softs que você apresentou bastante quando você falou sobre a sua jornada é a curiosidade, né, algo que abre muitas portas dentro de uma empresa, né? E são coisas que um computador não vai conseguir fazer por nós. Liderar de forma holística, emocional, né? Quando você está ali na frente daquilo, é bem diferente. Tá? É algo que realmente a tecnologia não substitui. Você sabe que eu acabei de falar que a gente fez a revolução da criatividade, também a gente estava falando sobre isso agora há pouco aqui internamente, mas surge essa discussão agora, na verdade, o que é criação e o que é criatividade, né? Porque quando a gente fala que, por exemplo, a inteligência artificial generativa, ela cria, na verdade, ela está criando a partir de coisas que já existem. O humano é capaz de criar de coisas que ainda não existem. A própria inteligência artificial é uma criação humana, né? Toda a tecnologia, ela está sendo uma criação humana, que o humano consegue acessar. Então, o que é isso, né? Então, assim, dizer que a inteligência artificial, ela é criativa, de uma certa forma, ela é criadora, né? Ela cria a partir de referências. Mas a criatividade mesmo, como a criatividade que a gente conhece a partir da criatividade humana, que cria algo inédito, que nunca ninguém viu, a coisa artística, a coisa do... Tem muito a ver com isso, com a arte, para mim, ela expressa muito isso, né? Ela tem muito a ver, eu vou ver isso com a empatia, com a conexão humana, com algo que necessita de uma expressão de algo que ainda não existe, né? Que nunca ninguém fez, né? E isso é do humano, né? Isso é do humano. O que a tecnologia vem, ela fala assim, putz, como é que a gente, dado que agora isso surgiu, como é que isso pode ficar melhor? Como é que a gente potencializa isso? Mas quem consegue enxergar uma visão além daquilo que já existe é o ser humano, né? Exato. Empreender tem muito da arte, né? É muito da criação. Exato. Essa parte da inteligência artificial, ela é estatística, né? Ela sempre vai por probabilidade ali, matemática, as palavras, mas ela tenta imitar um humano, né? Tipo, a forma como ela escreve no final das contas. E é engraçado, eu já usei vários testes de texto, até em coisas de outbound, de prospecção, tudo. E é engraçado, quando você faz assim o texto com a inteligência artificial, os humanos eles tendem a perceber mais que é feito por um robô o texto do que se você parar e você escrever tipo como se você estivesse conversando com a pessoa, né? É engraçado, pelo menos em testes que eu já fiz assim, eu tenho mais resultado se eu paro e escrevo um e-mail tipo como se eu estivesse conversando com a pessoa do que se eu, sei lá, às vezes gero 10 versões da inteligência artificial que você fala, puta, tá incrível essa versão, mas a pessoa ela não sei, ela tem um sentimento muito fácil de, putz, isso aqui é um robô me prospectando, sei lá, uma coisa... Eu acho É engraçado isso. É que a gente também está no começo dessa revolução. Com o tempo, eu acho que isso vai se desenvolver, tá? Acho que a gente não ser tão romântico assim. Eu acho que a inteligência vai ficar bem... A artificial vai ficar bem inteligente. Bem igual. O nível de conversação vai conseguir chegar a ser muito próximo do humano, né? Mas a gente não vai falar só com robô, né? Esse é o ponto. Acho que a gente vai ter que achar a gente vai procurar outros caminhos de relacionamento que não seja só conversação com a máquina,
né? O próprio humano vai achar, né? Então, É. acho que a inteligência artificial vai estar no background de muitos dos nossos processos, que existem hoje, muda completamente. Mas muda também a qualidade das interações humanas, muda onde está o nosso interesse, enfim, coisas novas vão Sim. surgir. A gente, No final, assim, você ainda vai querer ir no médico, né? Você quer que o médico use a inteligência artificial para ajudar no seu diagnóstico, mas você quer que o médico te dê o resultado diagnóstico, né? Você não quer que, tipo, o robô te dê ainda, né? Pelo menos. isso aí. E entrando num ponto aqui, Renata, você falou sobre desigualdade, né? Que até você enxerga que a inteligência artificial pode ajudar a diminuir a desigualdade. E assim, até ponto de admiração aí para você, porque você é mulher num segmento de tecnologia que é dominado por homens, né? Você já conseguiu chegar até antes disso. Como é que você vê? Conta um pouquinho do que você acha que você acertou para ter conseguido chegar num posto tão alto, né? Nesse ambiente não favorável. E como que você enxerga aí para as outras mulheres também, até para inspirar outras mulheres, se vai ficar um pouco mais fácil no caminho daqui para frente? Olha, espero, inclusive, que a inteligência artificial nos ajude nisso também, mas a gente vai precisar dar uma forcinha para ela, né? Porque se ela cria a partir do que existe, existe muito bias, existe muita visão deturpada, a gente vive mesmo num cenário... eu falo que o mundo comparativo, ele não foi feito para as mulheres, né? Até se a gente for olhar os dados, né, isso é uma característica da nossa sociedade, né? Se a gente for olhar os dados, enfim, as mulheres até... Eu não tenho aqui uma pena, mas eu estava vendo, se não me engano, na década de 60 foi quando as mulheres puderam ter carteira de trabalho, né? A gente não votava. E mesmo quando as mulheres começaram a trabalhar, elas não tinham os direitos que a gente tem hoje, né? Eu falo que você não é preparado, não é pronto para uma mulher, é muito menos pronto para uma mulher mãe. Então, mais difícil ainda, né? Então, a gente não tinha os mesmos direitos, enfim. E aí, então, é muito, querendo ou não, né? Embora a gente tenha as mesmas possibilidades e capacidades, é muito mais difícil uma mulher trilhar essa jornada, né? Porque ela está num ambiente num contexto que não é próprio, não foi feito, pensado, estruturado para ela, né? E para o papel dela na sociedade, familiar, enfim, entre essas coisas. E eu sempre falo que a gente não tem que o nosso papel aqui, como liderança, inclusive, é consertar contextos, né? Não consertar pessoas ou dizer, né? Mas é consertar, justamente agir para consertar esses contextos, ou tornar que esses contextos sejam melhores, para que a gente possa ter espaço para todas as pessoas, com todas as suas características, gêneros, enfim, com as suas histórias, possam ocupar espaço e desenvolver e entregar todo o seu potencial nesses lugares, né? Então, o mercado de falando isso, o mercado de tecnologia, ele é um mercado ainda muito masculino, né? Ele é um mercado muito, Sim. né, que a gente olha, embora as mulheres estejam ali no começo enfim, a criação do computador e tudo, né, da tecnologia, ele é um mercado muito, quando a gente olha, né, analítico, e a gente associa, erroneamente, a gente associa muito que as habilidades analíticas, elas são muito mais masculinas do que femininas, né? A gente tem todo a própria conexão de que cursos de engenharia, de tecnologia são muito mais associados com a mulher, vem desde aí, né? A homens do que as mulheres, vai deixando esse mercado muito mais masculino. Mas a gente vem desconstruindo isso, acho que para as novas gerações. Primeiro, para que a gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é o futuro, que a gente só consegue criar um futuro que a gente consegue imaginar, né? Então, acho que no momento em que a gente dá para as mulheres a capacidade de se imaginar num lugar, num mercado, numa função, né, que ela não se via antes, a gente consegue criar um futuro melhor. Então, acho que a primeira coisa é que eu acho que me ajudou na minha história, e respondendo a tua pergunta, é que apesar de ver muitas referências masculinas, eu sempre, da minha natureza, sempre acreditar que eu podia fazer, ou estar num lugar ali, fazer coisas, né, que contribuiriam, não exatamente iguais a talvez aquelas pessoas que estavam fazendo ali, mas que eram importantes para aquele contexto, para que a gente avançar e crescer naquele contexto. Então, eu acho que essa foi uma coisa, mas isso foi também, eu acho que para mim é uma condição de privilégio. E num momento, talvez da minha educação familiar, da minha própria característica pessoal, e quando eu
de um tempo para cá, olhei em volta e percebi que, embora que com muitas outras mulheres não aconteceu o mesmo, né? Que no geral, né, para uma mulher é muito mais difícil você se colocar suas ideias, se ver num lugar onde você não tem referencial, tudo. Eu comecei a ver que é preciso fazer alguma coisa para corrigir esse contexto, né? Então, eu acho que tem dois movimentos. Primeiro é a gente falar sobre isso. Não existem, eu não gosto da dinâmica culpados e inocentes. Acho que a gente chegou aqui como humanidade de um jeito e a gente vai evoluindo como humanidade. Também não gosto da dinâmica homens contra mulheres. Eu acho que não é sobre um chegar na frente dos outros, né? Tá errado porque tá um na frente dos outros, né? Vai um tempo que os homens vêm numa posição de mais privilégio, principalmente no mercado corporativo. Então, como é que a gente consegue chegar junto, né? E estar mais junto. Então, eu acho que é sobre a gente conversar mais sobre isso. Acho que é sobre os homens estarem mais aware. Não é sobre uma coisa de culpa, mas uma coisa de como é que eu posso ser melhor ainda, né? Abrir o meu olhar para ser mais inclusivo sobre aquilo que não é a minha realidade, a forma como eu fui educada, o espaço que, enfim, a minha própria visão de mundo, para que a gente possa abrir mais espaço para que a gente tenha mais diversidade nas lideranças. Então, a gente ter mais mulheres nesse lugar, entendendo também as dificuldades e as características que as mulheres enfrentam, né? Sobre o olhar da mulher para os homens. E eu acho que tem um pouco das mulheres tem um pouco da gente equilibrar no papel de liderança características femininas e masculinas. Não só as mulheres, porque eu acho assim, olha, eu não cheguei aqui liderando só a parte do feminino. Eu cheguei aqui porque eu também aprendi a dominar características masculinas que são importantes, né? Tem um livro que eu adoro que se chama Amor e Poder, e que ele fala assim, olha, o amor sem poder ele é anêmico, o poder sem amor ele é abusivo. Um pouco que fala um pouco dessa dinâmica da energia feminina, né? E eu acho que a gente sem as características masculinas, né, de comunicação até, enfim, algumas coisas de tomar decisão, a gente fica complexo também, né? Mas também sem o equilíbrio de características mais femininas, enfim, e eu acho que a gente tem que buscar, tanto homens quanto mulheres, ter esse equilíbrio e abrir esse espaço para isso, para ser melhor, né, e construir de forma mais completa, integrada, um jeito de liderar, enfim, um jeito de construir ambientes corporativos. Então, eu acho que eu mentoro hoje mulheres, né, participo de programas de mentorias, e o que eu sempre falo primeiro para as mulheres, né, é sobre desenvolver autoconhecimento, entender quais características que são necessárias, né, desenvolver empatia sobre quem está em volta de você, e buscar aliados na construção da tua própria carreira, né? Então, vai ter lugares, tendo a consciência de que o lugar que você está não foi feito para você, né? Como é que a gente constrói com quem está em volta de você, como é que hackeia isso aí e a gente vai tentando corrigir esse contexto para que a gente vá conseguindo abrir os espaços. É preciso aliados, é preciso ter homens, não só as mulheres fazendo isso, mas é preciso ter homens enxergando isso. E a gente se ajudando, né? Se ajudando a corrigir esses contextos e ter espaços mais inclusivos. Legal. Você falou de características masculinas em que a mulher tem que se aventurar e emergir ali para acontecer. Quais características a gente se encaixaria nesse ponto? Ó, querendo ou não, né, os homens, eles são mais, a forma de colocar, eles são mais diretos, eles são mais analíticos, eles têm um modelo de comunicação, inclusive entre homens, né, que é um jeito que o mercado, né, que o meio corporativo entende melhor. A mulher, ela acaba, e eu, inclusive, quando eu falo com mulheres, eu falo, claro, tente, em alguns momentos a gente precisa ser muito mais direto ao ponto, muito mais analítico, muito mais, em outros momentos, como momentos em que você está num momento de uma relação humana, em que você está no humano ali, você está falando, você está lidando, porque a gente lida com pessoas, né, a gente precisa ser menos analítico. Eu falo isso para os homens também, né? A gente precisa ser menos analítico e ser capaz de se conectar mais com a emoção de quem está ali, com o sentimento, com por que aquela pessoa está tomando aquela decisão, ou o que ela precisa, o que eu preciso construir com ela a partir daquilo.
Então, eu acho que é ter um pouco dessa sensibilidade, né? Acho que é ter também um pouco a sensibilidade de tanto, vocês falaram de curiosidade, mas é a gente se manter curioso, ser curioso sobre como é que um homem chega, homem, né? Como é que ele é educado, de onde ele vem, e como é que uma mulher vem. E como é que isso, no dia a dia, né, na nossa tomada de decisão, faz com que a gente enxergue diferentes as características e as potencialidades. E, a partir disso, a gente também se desconstruir, né? Então, o que acontece muito quando a gente vê isso, meio chavão, é que quando um homem, embora o modelo de comunicação seja um modelo mais assertivo, direto e firme, quando um homem faz isso e ele é visto como, nossa, esse cara, ele é ponta firme mesmo, ele é assertivo, ele faz, ele sabe o que ele está dizendo. Às vezes, quando a mulher faz isso, ela é vista como, nossa, essa mulher é agressiva. Ela tá, porque justamente isso não é esperado de uma mulher, né? Sim. Isso não é, né? Você não espera que uma mulher seja assim. Então, a gente tendo consciência disso, ser capaz de usar todo esse conhecimento, né, para desconstruir esses conceitos também, né? E ir se desconstruindo e achando espaços em que a gente soma de uma forma melhor, e que a gente ouve uma mulher de um jeito diferente. Eu entendo por que o homem está colocando dessa forma, mas também trago para ele e falo, olha, tá, mas aqui nesse momento não é o momento de você falar desse jeito, ou de trazer, né, essa postura, né? Acho que a gente tem um jeito que a gente pode abordar diferente. Aqui você, embora você tenha sido educado, talvez a não demonstrar o sentimento ou a falar de si, é importante fazer isso nesse momento, porque, olha, nessa situação aqui, né? Enfim, é sobre curiosidade sobre o outro, né? E abertura e curiosidade sobre o outro e autodesenvolvimento humano. Legal. Mas você tocou num ponto interessante aí, acho que são dois, na verdade. Um, você falou da autoconfiança, né? Que eu acho que é fundamental para você conseguir bater de frente com um homem, argumentar do seu jeito, né? E mostrar por que, né, nesse ponto. E teve um outro que você falou que foi até engraçado. Eu e o Renato, a gente entrevistou a Stephanie. Ela foi a primeira mulher a vender uma startup para um banco na América Latina. E ela falou uma coisa similar com você, assim, do tipo, eu entendi o jeito que os homens jogavam o jogo e comecei a jogar o jogo deles, né? E não bater de frente que o jogo não é esse. Tipo, não quero jogar esse jogo, né? Ela começou a ter posicionamentos nessa linha, né? E, queira ou não, ela teve um sucesso legal aí, hoje apresentadora da CNN e tudo, né? Fez um case de startup de exit bem legal também. Legal. Legal. Eu também acredito no jogo feminino, né? Minha esposa, ela é líder na CIT também. Ah, que legal! Ela tá lá há 11 anos, 12 anos já quase. E, cara, você precisa ver ela tomando decisão, tocando o time. Na CIT tem muita liderança mulher, né? Tem muita mulher na liderança. E quando junta as mulheres para realizar algo, cara, não tem o que tira da cabeça delas para fazer acontecer. Né? Então, tem as pitadas aí que faz total diferença. Eu acredito muito no jogo da complementariedade, né? Não só do homem e mulher, mas de características humanas também. Aqui na CIT a gente tem squads, né, de liderança, muitas vezes. Então, por exemplo, à frente, nossa de organização, que é por Growth Units, né, de estruturas de negócio, quem lidera é uma squad executiva. E nessa squad executiva, o critério, né, pelo menos para a gente ter, é menos hierárquico e mais complementar. Então, o que seria uma excelente squad executiva? Uma squad que ela tem todas as capabilities executivas para que aqueles negócios que estão ali sob a responsabilidade dela aconteçam. Então, uma capability de desenvolvimento de negócio, uma capability de estratégia de inovação, uma capability de operação, uma capability de gestão de pessoas. Se a gente, e nem todo mundo tem tudo. Não dá para esperar que uma pessoa tenha, né? Nós somos diferentes. Mas se a gente consegue reunir ali num time de liderança pessoas que cada uma traz uma fortaleza e aquele time consegue jogar junto, complementando de forma complementar isso, né? E a gente tendo a capacidade, a humildade, né, de dizer, nisso eu não sou tão bom, inclusive eu aprendo com você, cara, entra aqui, me ajuda, reforça esse lado aqui, eu quero contar com você para você fazer. Quem segura, né? O grande ponto é que a gente acha, a partir daquilo que a gente é bom, que o outro não é tão bom porque ele não tem aquilo que eu tenho. Em vez da gente o outro tem justamente aquilo que eu não tenho,
ele é muito bom e eu admiro isso. E se eu somar isso com o que eu tenho, né, nossa, a gente chega em outro lugar. Então, hoje eu estava num almoço aqui com o time que a gente saía, a gente estava comentando, eles estavam comentando de uma squad que a gente tem, e falou, cara, tem uma dev, mulher lá, que ela que a gente pode perder todo mundo, mas ela a gente não pode perder, porque é incrível. Aparece um problema, a pessoa ou questiona sobre uma questão, ela é a primeira a ir lá, a colocar, a dizer, ela entende, ela consegue falar a língua do cliente, poxa, que talvez, ela nem sei se ela é a melhor tecnicamente dev, mas provavelmente ela está se mostrando a melhor do ponto de vista de comunicação ali. E aí ela postura ali, né? Ela está aparecendo como alguém que é fundamental no time, porque o cliente percebe credibilidade nela, responsividade, quando ela é a primeira a tentar resolver a questão, a fazer. Então, e ele falou, o líder dela estava falando, eu perco todo mundo, mas eu não posso perder ela. Então, né, a gente limita, quando a gente olha, limita muito, né, o que a gente pode ter do outro quando a gente olha o outro a partir daquilo que a gente acha que é importante, é daquilo que a gente é bom. Então, acho que a complementariedade, ela é muito Mas é que o mundo corporativo, ele tem um lance de competição muito grande, né? Que a gente mesmo criou, né? Porque você é um querendo puxar o tapete do outro para subir, porque senão não dá para subir, e aí você acaba, tipo, não indo para esse lado de cooperação que você está falando, né? Que é outra área, né? O modelo de trabalho ágil, né, nas squads, enfim, colaborativo, tudo, ele traz justamente isso. Acho que a gente precisa trabalhar como time, né, e todo mundo fazendo o seu pedaço, assim. Então, isso já foi uma grande revolução, né, que o desenvolvimento de tecnologia, porque eu acho que assim, a indústria da tecnologia, a gente está falando de desenvolver produtos complexos, né, quem trabalha com tecnologia sabe a complexidade que é desenvolver tecnologia. Parece mágica para quem não entende, mas tem uma coisa que é difícil é desenvolver tecnologia, tudo muito complexo, né? Então, nesse modelo complexo, times que sabem se relacionar muito bem, e que se comunicam muito bem, e que se organizam muito bem para o desafio, para mim assim, a grande chave do sucesso, né? A forma como as pessoas têm até a lei de Kohn, né? A forma como você organiza os times, as estruturas, no fundo, vai dar o resultado da sua plataforma. Porque, no fundo, é isso, né? E como esses times se comunicam. No fundo, isso é a base da complexidade de tudo que humanamente a gente consegue fazer. E na tecnologia isso se materializa muito, né? Nas soluções. Né? Então, é isso, né? Então, se a gente forma e se a gente se relaciona bem, aplicando as capabilities que você falou ali das pessoas, do time de forma complementar, o resultado é outro, né? E aí quando a gente vem para essa discussão de homens e mulheres, da liderança feminina, do espaço, assim, acho que cada vez mais a gente, só voltando nesse ponto, né? Estou muito envolvida nisso. Eu tenho 2 filhas mulheres, né? Tenho uma filha de 13 anos e de 9 anos. E eu vejo elas chegarem muito mais prontas para o mundo de hoje, para liderar de hoje, né? E vejo elas chegarem com até porque elas estão sendo educadas de um jeito diferente, numa sociedade diferente, né? Quando eu olho para o mundo corporativo e vejo um mundo corporativo cheio de viés, né? Quando ele olha para uma mulher, eu vejo, nossa, olha o que o mundo corporativo vai perder se ele não for capaz de absorver a potência que é as mulheres chegando muito mais prontas para nesse lugar, né? Quem está entendendo isso, as empresas que estão entendendo isso, que olham para si, dizem, a gente tem um contexto aqui viciado, um contexto, né, que é parte de uma sociedade que, enfim, não considerava as mulheres em cargos de liderança, e começa a corrigir isso, absorve isso muito mais rápido, e os benefícios, né? E não só disso, de todos os tipos enfim, de pessoas, de gêneros, a sociedade ela está se transformando muito rápido, né? E a gente precisa, nas empresas, ter espaço para isso, porque senão daqui a pouco a gente vai ter espaço só para um pedaço da população, né? Nos lugares de trabalho, enfim. Então, eu estou curioso sobre o outro, sobre o que a gente pode, como a gente pode ser melhor, se questionar o tempo inteiro o que é certo e o que é errado, inclusive moralmente, porque a moral também ela evolui com o tempo. Né? Eu acho que é o que nos faz mais inteligentes, né? Como empresas e como pessoas. Com certeza. Mas eu acho que as mulheres levam vantagem agora nos próximos anos, porque as mulheres são multitarefas, os homens não são, e tá ficando cada vez mais difícil acompanhar.
nesse sentido. A mulher já nasce com Copilot, né, dentro. Ela já nasce, exato. E o homem não, o homem é mais devagar para fazer algumas coisas, tipo, muito monotarefa e tá ficando muito rápido, tá ficando difícil. Mas esse modelo que você falou aí das squads, eu acho que é bem. Ele traz um pouco, né? Uma complementariedade, porque assim, sempre as organizações elas foram sempre muito hierárquicas, né? Tipo, do ponto de vista. E óbvio, ainda são, mas quando você precisa montar squads com interdependência, né? Tipo, para eles pra se mover rápido, né? Que tem ali quase que todo mundo ali tem o mesmo chapéu ali, né? De opinião, porque eles se complementam, tudo. Você começa a tirar um pouco da competitividade e esse time trabalha mais junto, né? Acho que tem uma certa evolução de forma de trabalhar nisso, né? Tem muito também na forma que você, assim, a gente responde a partir de como a gente é avaliado, né? Então, eu falo que o contexto, o contexto corporativo, ele precisa evoluir muito, é que a gente também avalia as pessoas de um jeito, em muitos lugares ainda, que promove essa competição em vez da colaboração, né? Então, se você tem um modelo de avaliação que no final avalia times em que você tem uma curva A, B, C, quem foi A ganha um aumento, quem foi B, quem foi C ganha, é mediano, e quem for C é desligado, você vai incentivar a competição, né? Então, assim, as empresas elas precisam evoluir para modelos de avaliação também que valorizem, né, a colaboração e não a competição, né? Porque, gente, né, como é que você pode incentivar para uma coisa e querer outra como resultado? Né? Não dá. Então, isso faz parte dessa evolução corporativa, que inclusive muitas das transformações digitais que a gente vê, né? Porque assim, uma empresa que muito do desafio nem é um desafio de tecnologia, é um desafio de modelo de trabalho, um desafio justamente isso. Processo, às vezes, é. De liderança, de forma de trabalhar, né? Para que isso reflita, né, nas soluções que estão sendo feitas ali. E muitas empresas, essa é a grande dificuldade a ser vencida, né? E não a próprio domínio sobre a tecnologia. Essa é a grande dificuldade. Então, parte, né, de empresas que precisam passar por esse processo de transformação, partes mais duras foram relacionadas a isso, muito mais do que ser capaz de dominar e desenvolver tecnologia. E uma pergunta um pouco polêmica, assim, você acha que daqui para frente a desigualdade vai ser maior do ponto de vista de quem usa inteligência artificial ou não, ainda essas coisas da sociedade que vem de anos devem ser maior ainda? Tipo, eu digo assim, tipo, desigualdade do ponto de vista, putz, pessoas que usam inteligência artificial estão sempre ali, né, agora, independente de gênero, nada, ou não? Você acha que essas raízes passadas são mais fortes ainda? Cara, eu acho que nada é simples. Não, não é assim. Um contexto muito complexo de sociedade, né? Eu sou muito positiva em relação ao potencial dos recursos que a gente tem na mão da tecnologia. Mas eu sou muito, tenho uma visão muito clara sobre os desafios de sociedade e de humanidade que a gente tem, né? Então, me preocupa bastante, acho que nos preocupa, todos nós que estamos envolvidos com esse contexto da tecnologia, né? E eu acho que tem que nos preocupar, porque ter um olhar só de poliana, de que não, vai ser tudo maravilhoso, agora a gente tem tudo para resolver os nossos problemas, né? Seria ser cego, né? Eu acho que a gente me preocupa bastante porque quando a gente acabou de falar ainda agora que, por exemplo, a inteligência artificial ela não cria, do ponto de vista de criação humana, nada do zero, mas ela usa aquilo que já existe. Se a gente for olhar para o que já existe do ponto de vista, tudo que a gente tem do ponto de vista de conteúdo, de arte, enfim, de tudo, é muito cheio de viés, né? É muito cheio de preconceito, é cheio de ideias, né? Que estão baseadas em conceitos que evolui de forma mais lenta do que a própria sociedade evolui. Então, todo o conhecimento produzido até aqui. Então, a gente precisa estar aware disso, né? A gente precisa estar aware de usar e ser capaz de usar o que a gente tem de inteligência, agora de tecnologia, para corrigir também, né? Ser capaz de construir, de imputar conhecimento, de fazer perguntas para essa tecnologia, dando contexto, dando clareza de o que é certo e o que é errado para muitas coisas, né? Eu acho que isso é importante. Óbvio que boas intenções, uma coisa muito poderosa na mão de quem tem boas intenções, criam coisas maravilhosas. A mesma coisa muito poderosa na mão de quem não tem boas intenções, né? Criam armas nucleares. Então, a gente precisa ter essa consciência. Tem um artigo muito bom do Mark Anderson
que é Why AI Will Save the World. Ele publicou mês passado. Tem contrapontos, alguns contrapontos sobre as coisas que ele coloca ali, mas é bem interessante, acho que vale a pena. Ele traz uma visão muito americana, ele até fala que o grande perigo que ele vê é a inteligência artificial na mão dos chineses, ele traz um lado, mas antes disso, ele traz questões de como a inteligência artificial pode realmente nos ajudar, e no que a gente deveria se preocupar, que são bem interessantes. O que eu digo é que a gente precisa olhar com responsabilidade, consciência, né, sobre isso, se aproximar, experimentar e ir sendo agentes de correção e de construção de uma tecnologia. A tecnologia, ela é neutra, né? Sempre falo isso, ela é neutra, mas de uma tecnologia para o bem, né? Para o bom uso, né? E para o uso somado com as capacidades humanas, né? Com certeza. E para fechar só, Renata, muito bom aí. O que você tem de dica para as mulheres aí que querem chegar na liderança, já que a gente falou bastante disso aí? Essa era a minha próxima pergunta, né? Para as mulheres que olham para você e querem galgar esse mesmo caminho. Legal. Primeira coisa que eu falo sempre é: seja curioso sobre você mesma, busque autoconhecimento naquilo que você tem, a capacidade daquilo que você realmente tem, que é só seu. Cada um tem uma coisa que é só sua, que o mundo precisa que seja colocado para fora. E tal, o R disso te deixa muito poderoso, né? Aquilo que você é capaz de contribuir, então tenha consciência sobre isso. Também tem autoconhecimento sobre aquilo que você precisa evoluir. Autoconhecimento, nada nos deixa mais poderoso. Isso é para homens e para mulheres, né? Mas eu acho que eu falo isso para as mulheres de uma forma importante. E digo assim, ó, busque, tenha coragem, né, essa consciência de que olha em volta, seja curioso sobre o outro que está em volta de você também, busca aliados, construa com quem está em volta de você. Acho que embora o meio corporativo seja ainda muito masculino, é possível construir, é muito possível, a gente precisa aprender a construir com os homens, né, e busca, né, dizem que a amizade feminina não existe, né, isso eu acho uma grande mentira, porque acho que quando as mulheres também se conectam, a gente consegue construir coisas muito, muito boldes juntas. Então, busca outras mulheres do lado que já passaram por situações que podem te ajudar, né, e desconstruíram muita coisa. Busque aliados nesse processo, né. Não tenha medo também de expor suas vulnerabilidades. Acho que a gente está num momento em que ser capaz de mostrar vulnerabilidade nos torna mais fortes até. E isso é mais fácil para uma mulher do que para um homem, porque da educação que a gente vem, a mulher, ela consegue apresentar vulnerabilidade de um jeito mais fácil. E isso, por exemplo, em posições de liderança, hoje é um poder. Hoje é um poder. Então, você é capaz de demonstrar vulnerabilidade, isso gera empatia com quem você lidera, seja homem ou mulheres, e você se torna uma líder muito mais inspiradora, mais acessível, mais próxima, e muitas vezes muito mais assertiva na tomada de decisão, né? Então use desse recurso, né? E estudar, aprender, e abrindo caminho, corrigindo aí o contexto para outras mulheres também, né, poderem ocupar esse lugar. Muito bom. Pô, episódio inspirador aí para as mulheres aí, para se inspirar, para chegar nas lideranças. Muito bom. Gente, obrigada, viu? Obrigada pelo espaço, adorei as perguntas. Não, obrigado você, Renata. Obrigado. Super legal. Obrigado, Renata. Muito bom. Valeu. Até mais. Tchau.